A goleada de 5-0 do Tricolor sobre a equipe do Pelotas nesta terça-feira gerou repercussões. A chacoalhada dada por Bright White no vestiário fez com que os atletas concordassem na saída de jogo de que o Grêmio jogou mal a primeira etapa. Pavon falou a respeito do teste que foi feito com ele do lado esquerdo do ataque e se colocou à disposição do técnico Gustavo Quinteiros para atuar no setor. O treinador gremista falou sobre o jogo, admitiu erros na primeira etapa e falou sobre contratações. Ao comentar a possibilidade da chegada de Christian Oliveira, atacante uruguaio, Gustavo Quinteiros fez um pedido, quase uma súplica. Ele precisa de zagueiros e repetiu isso em diversas vezes na entrevista coletiva. A direção do Grêmio tem até a sexta-feira para buscar esta contratação a tempo de que seja utilizada no Campeonato Gaúcho. A gente fala também sobre a última rodada do Gauchão, que deverá ter um time reserva proposto pelo treinador gremista. Esse é o Diário do Grêmio KTO desta terça-feira, 11 de fevereiro de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Tricolor aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário gremista ao longo dessa terça-feira. Obviamente, o mais importante foi o jogo. O Grêmio venceu a equipe do Pelotas pelo placar de 5-0, garantiu a sua vaga na próxima fase do Campeonato Gaúcho. Com isso, o Grêmio já pode, inclusive, colocar reservas no próximo jogo. A gente vai falar sobre isso na sequência. O técnico do Pelotas caiu, o Ariel Lanzini foi demitido. O Pelotas está no quadrangular da morte do Campeonato Gaúcho. Uma partida onde o Grêmio goleou 5-0, tudo bem. Tudo sobre o jogo que teve os seus percalços. O Grêmio, no início da partida, não foi bem, não começou o jogo bem, teve falhas e erros que cederam contra-ataques. O Bright White deu uma chacoalhada no vestiário do Grêmio e saiu no intervalo criticando o time na entrevista para a televisão. E eu falo sobre tudo isso no vídeo que gravei minutos depois do árbitro apitar o final do jogo. É só conferir aqui no canal, tá? Dito isso, eu quero repercutir o vestiário gremista após esta vitória, esta goleada. O Edenilson concordou com o que foi dito por Bright White. Disse que se o Grêmio jogar da maneira que jogou em outras partidas contra adversários mais fortes, vai levar gol. Não dá para começar os jogos da maneira que o Grêmio começou este jogo contra o Pelotas, no entendimento do Edenilson. O Pavon foi questionado sobre o teste que Gustavo Quinteiros fez com ele de utilizar o jogador pelo lado esquerdo de ataque, o que Pavon concordou. Ele foi perguntado se ele prefere jogar do lado direito ou do lado esquerdo. Pavon, que foi um dos destaques do jogo do Grêmio, marcou 2 gols, entrou muito bem na segunda etapa. E foi perguntado, você prefere jogar do lado direito ou do lado esquerdo? A resposta do Pavon, nem eu sei. Fico à disposição do Gustavo Quinteiros para ele me colocar onde bem entender. Pavon, que jogou bem e vira uma opção importante, quem sabe, pro lado esquerdo, já que o Edenilson também fez uma boa partida contra o Pelotas, pode ser utilizado do lado direito. O Aravena, que não tá tão bem assim, pode ficar no banco de reservas. Mas já tem reforço na Arena do Grêmio, esses reforços já podem ficar à disposição. O Amuzu, que havia sido anunciado nesta segunda-feira, esteve hoje na Arena do Grêmio com familiares, com empresários. O jogador belga já está na Arena do Grêmio e foi anunciado, deve ficar à disposição já para o próximo sábado. Assim como o Camilo, volante, que estava no futebol russo e que foi anunciado pelo Grêmio antes do confronto contra o Pelotas, na tarde desta terça-feira. O Camilo foi anunciado e já esteve na Arena do Grêmio. Houve o flagra dele entrando no vestiário do elenco tricolor. E o outro jogador que está na Arena do Grêmio é Lucas Esteves, que já chegou em Porto Alegre, esteve na Arena e aguarda apenas a liberação da Justiça do Trabalho para ser anunciado pelo Grêmio. É outro jogador que deve estar à disposição de Gustavo Quinteiros neste sábado pelo Grêmio. É claro que essa situação precisa ser oficializada, mas são reforços importantes que o Quinteiros ganha já para o fim de semana, quando o Grêmio enfrenta a equipe do Ipiranga de Erechim. Eu já volto a falar sobre a partida contra o Ipiranga de Erechim, tá? Mas eu quero voltar a falar de mercado da bola, porque esses 3 reforços já estão certos, só o Lucas Esteves não foi anunciado,
mas existe a situação do Christian Oliveira. E aí eu já começo a falar da entrevista coletiva do Gustavo Quinteiros, que falou sobre o jogo. Ele entendeu que o time errou muitos passes no primeiro tempo, que isso se corrigiu na segunda etapa e que aí o Grêmio conseguiu ter a tranquilidade de construir a goleada que construiu sobre a equipe do Pelotas. E o Gustavo Quinteiros foi perguntado sobre o Christian Oliveira, atacante uruguaio que está na mira do Grêmio e que está avançando, inclusive, em negociações com o tricolor. O Gustavo Quinteiros respondeu sobre o Christian Oliveira, tá? Disse que é um jogador jovem, de velocidade, que pode jogar como ponta, pode cair como um 9 e vai agregar muito ao ataque. Mas, sem ser perguntado, imediatamente o Gustavo Quinteiros finalizou a resposta dessa maneira. Seria muito bom ter o Christian Oliveira por aqui, mas a nossa prioridade e o que a gente precisa de maneira urgente no momento é de zagueiros. Gustavo Quinteiros bateu muito nessa tecla na entrevista coletiva. Ele implorou para a direção do Grêmio trazer zagueiros. E a explicação do Gustavo Quinteiros é que o Grêmio só tem 3 zagueiros no elenco. Ele conta o Gemerson, o Rodrigo Eli e o Gustavo Martins. Ele não conta, por exemplo, o Nathan Felipe e não conta o Vieri. Ele entende que o Grêmio tem 3 zagueiros no elenco e que com 3 zagueiros não dá para seguir a temporada. Depois ele foi perguntado de novo sobre o Christian Oliveira e ele de novo voltou a falar: precisamos urgentemente de zagueiros. Zagueiros é o que a gente mais precisa. No final da entrevista coletiva, ele voltou a falar sobre a necessidade do Grêmio de ter zagueiros. Esta é a obsessão do momento do Gustavo Quinteiros, de que o Grêmio precisa de zagueiros. E aí ele confessou que, obviamente, a direção sabe disso, mas que não existe um otimismo quanto à chegada desse zagueiro, tá? Porque o mercado, segundo o Gustavo Quinteiros, está muito difícil para o Grêmio conseguir o zagueiro. Ainda mais no prazo que o Grêmio quer. Porque até sexta-feira existe o prazo de inscrição no Campeonato Gaúcho. Depois expira. E aí o zagueiro que chegar não pode jogar o gauchão. E o objetivo é que jogue o Campeonato Gaúcho. Então é uma situação complicada, delicada. O Gustavo Quinteiros está implorando por zagueiro, mas se tem uma dificuldade nisso. O Grêmio está buscando estes zagueiros. Se não der até o dia 14, vai até o fim da janela, dia 28. Mas poucos nomes vazaram em relação a isso, o que dá a entender que talvez esteja um pouco mais distante do que a gente imagina. O Mina não procede dentro do que a gente apurou, até no futuro, quem sabe, o Mina, mas hoje não tem nada muito quente em relação a IR Mina. O Luan, o Toluca do México, bate o pé e não libera o zagueiro. Os nomes que pipocaram não esquentaram. Então, tá bem complicada essa busca do Grêmio por zagueiros e o Gustavo Quinteiros implorou por zagueiros hoje na entrevista coletiva. Por último, o Quinteiros deu o tom de que haverá preservações para o último jogo da primeira fase do Gauchão contra o Ipiranga de Erechim, por motivos óbvios. O Grêmio na metade da semana tem uma viagem duríssima para Roraima, para jogar contra o São Raimundo pela Copa do Brasil. É uma viagem longuíssima. E a viagem para Erechim de ônibus também é longa. Então o Grêmio vai aproveitar esse jogo para fazer testes. Muitos garotos vão jogar, de acordo com o Gustavo Quinteiros, e existe a possibilidade desse pessoal que está chegando agora jogar. Lucas Esteves, Camilo, Amuzu, precisam de ritmo de jogo, podem estar à disposição de Gustavo Quinteiros para a partida deste sábado contra o Ipiranga, que fecha a participação do Grêmio na primeira fase do Campeonato Gaúcho. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Odds desta quarta-feira no Campeonato Gaúcho e no jogo do Inter, que enfrenta a equipe do São Luís. Odd do São Luís é de 9,3. Empate está pagando 3,65. E vitória do Inter está pagando 1,35. Joga na KTO com responsabilidade. A KTO é um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!